Sejam bem-vindos a mais um dia da nossa série de devocional aqui no livro de Esther. E hoje nós estamos no capítulo 4. E esse capítulo já começa no meio de uma crise, porque no capítulo 3 foi liberado um decreto de morte para os judeus. E no capítulo 4 já não é mais uma ameaça, é uma sentença. Então pega a tua Bíblia e vem ler comigo. E o verso 1 vai dizer assim: Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de um saco com cinzas, saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegando até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei, e em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamento, e muitos estavam deitados em sacos e em cinza. Quando a notícia chega, não só Mardoqueu, mas todos os judeus que ficavam sabendo do decreto faziam a mesma coisa. Rasgavam as vestes, vestiam panos de saco, se cobriam de cinzas e entravam em jejum e clamor. Eles estavam se humilhando diante de Deus. Era como se eles dissessem: Senhor, nós não temos o que fazer, mas o Senhor pode. O Senhor é que tem a direção, a resposta. E isso já nos ensina muito. Porque tem situações que muitas vezes, ao invés da gente procurar se humilhar diante de Deus, buscar a resposta, a gente tenta fazer algo pela força do nosso braço, a gente tenta dar o nosso jeitinho. Mas o que Deus quer é que a gente busque a Ele, porque é só Ele que tem a direção. E o verso 4 e 5 vai dizer assim: Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu. Ela mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu, para saber que era aquilo e por quê. Esther, ela não sabia do decreto, mas ela sabia do que os panos de saco representava. E mesmo assim, quando ela sabe que Mardoqueu está naquela situação, ela se angustia e ela tenta resolver do jeito dela. Ela vai lá e envia roupas para ele vestir. E a gente age assim o tempo todo. Imagina só o marido que acabou de chegar em casa tarde, demorou de chegar, e aí a mulher já reage brigando, sem nem saber o que realmente aconteceu. E aí quando ela descobre que não era nada daquilo que ela imaginava, ela já falou, ela já feriu, ela já criou ali uma situação ruim. Tem coisa que parece pequena, mas quando a gente age sem saber, dá problema. Esther agiu primeiro para depois entender o que estava acontecendo. Mas nós temos que fazer o contrário. Primeiro a gente procura saber o que está acontecendo para depois agir. Porque tem coisas que não adianta ter pressa. Nós precisamos estar ali, na direção de Deus. E o verso 6 ao 11 vai dizer assim: E indo Ataque até Mardoqueu na praça da cidade, que estavam diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir, para que a mostrasse a Esther e fizesse saber, também para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então falou Esther a Ataque, mandando-o dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei.
Mardoqueu, ele manda explicar tudo para Esté e pede para que ela vá até o rei para interceder pelo povo. Até então, ele tinha orientado ela a não revelar que era judia, mas agora havia chegado o tempo dela se posicionar. Só que ela ficou com medo, porque naquela época ninguém podia ir até o rei sem ser chamada. Entenda que o medo paralisa. Se a gente não vigiar, ele nos impede de agir, de nos posicionar, de fazer o que precisa ser feito. Esté, ela não tinha só medo, ela não tinha dimensão da posição que ela ocupava. E nós também muitas vezes somos assim. Quando a gente não sabe quem nós somos e a autoridade que nós carregamos, nós nos limitamos, nós recuamos quando nós precisávamos avançar, nós nos calamos quando nós precisávamos falar. Entenda que o medo, ele pode até aparecer, mas ele não pode nos dominar. E o verso 12 ao 14 vai dizer assim: E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esté: Não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Mardoqueu, ele manda a resposta e eu acho incrível a fé desse homem, porque ele não sabia como Deus ia fazer, mas ele sabia que Deus faria. A fé dele não estava na Esté por ser uma rainha, mas sim em Deus. Esté estava lá no palácio, no conforto e ainda não tinha se posicionado. Mas Mardoqueu lembra a ela: você está aí no conforto, mas você continua sendo judia. Não adianta de nada você estar aí no palácio e se esquecer de quem você é. E isso serve para a gente também. Porque quando o problema não é conosco, a gente muitas vezes não quer nem se envolver. Mas tem certas situações que não tem como fugir. Às vezes, a gente vai precisar se posicionar sim, porque uma hora ou outra aquilo pode nos atingir também. E Deus, quando Ele nos coloca em um determinado lugar, é com propósito. Então vai chegar um momento que você vai precisar se posicionar. Comigo, eu vejo muito bem que a salvação ela é individual. Graças a Deus o Senhor me alcançou. Mas tem muita gente da minha parentela que não. Se o Senhor me deu a graça de estar aqui na presença dEle, por que não me posicionar por eles? Por que não orar por eles? Então chega um momento que você vai precisar sim se posicionar. E o verso 15 e 17 vai dizer assim: Então disse Esté que tomassem a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esté lhe ordenou. E Esté se posiciona, e aquela menina que estava com medo, agora age como uma mulher de Deus. Ela pede para que os judeus jejuem junto com ela, porque ela entendeu que o problema não seria resolvido apenas por ela ir até o rei, mas ela precisava se preparar espiritualmente, ela estava se cobrindo de oração. E isso fala muito com a gente. Às vezes você não vai conseguir ajudar alguém no natural, mas no espiritual você pode fazer muito, você pode orar, você pode jejuar, você pode lutar por aquela pessoa diante de Deus. Porque o jejum, ele enfraquece a carne, mas ele fortalece o espírito. E quando você junta o jejum com a oração, muitas coisas começam a acontecer, você passa a se alinhar com os propósitos de Deus, sem precisar forçar, sem precisar ir com a força do seu próprio braço. E Esté entendeu isso, ela parou de fazer as coisas do jeito dela e se posicionou do jeito certo. E ela vai terminar dizendo: se perecer, pereci, ou seja, que seja feita a vontade de Deus. Deus, Ele está nos chamando para nos cobrir de oração, para que nós venhamos nos fortalecer através do jejum,
para que a gente venha compreender a direção dele através da palavra. Eu tenho vivido um tempo assim, em que eu dobro os meus joelhos para orar e eu começo a conversar com Deus e a fazer perguntas a Ele sobre algumas coisas e de repente Ele manda na minha mente versículos que respondem exatamente as perguntas que eu havia feito para Ele. E isso é muito real. Chegou o tempo de você se posicionar todos os dias como uma mulher de Deus, como um homem de Deus. E é por isso que o Senhor está te chamando para o secreto. E esse foi o devocional que o Senhor colocou no meu coração e eu quero orar por você. Pai, que neste momento nós venhamos compreender aquilo que o Senhor está falando através da Tua palavra. Desde já nós te agradecemos por estar aqui falando conosco, nos direcionando, nos chamando para o secreto. Que nós venhamos nos posicionar todos os dias como mulher de Deus, como homem de Deus. Que o Senhor venha nos dar a direção. Não deixa, Pai, que o medo venha nos paralisar de nos posicionar de acordo com a Tua vontade, mas que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, que nós venhamos influenciar para o reino, aonde quer que nós estejamos. É o que eu te peço neste momento, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e eu te espero amanhã no capítulo 5.